Olá pessoal, eu sou a Lígia, sou estudante de doutorado da área de informações espaciais no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Viçosa. O meu orientador é o professor Afonso, meus co-orientadores é a professora Lucilene e o professor Júlio, e eu estou aqui para apresentar o nosso trabalho, que é a distribuição espacial de feições lineares tridimensionais utilizadas no controle de qualidade cartográfica. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? É propor um método para análise do padrão de distribuição espacial utilizando feições lineares 3D na avaliação da acurácia posicional, tendo como referência métodos já existentes em 2D. Então, a acurácia posicional é um dos elementos que são avaliados no controle de qualidade cartográfica e é um dos mais avaliados, né? Então, é a base aqui do nosso trabalho. Então, a gente quer obter um método que vai possibilitar avaliar a distribuição espacial no processo da avaliação da acurácia posicional. Então, por que é importante avaliar a distribuição espacial da nossa amostra? Porque a gente consegue obter uma qualidade melhor, otimização e custos, os processos de avaliações também melhoram, a gente evita obter estimativas imprecisas, né? E aí a gente tem uma norma americana que fala um pouco sobre isso, e aí também a distribuição espacial está ligada com a reamostragem dos dados. Então, para feições pontuais, a gente tem os métodos ali vizinhos mais próximos e função K de Ripley. E em 2D e em 3D a gente tem pouquíssimos métodos, ou nenhum método, que é o caso do 3D. Então, a base para o método que a gente está propondo aqui é o método de Cunha et al. De 2024, o NNMFL. Então, o método dele, ele teve como base a distribuição espacial para pontos e com isso ele propôs a distribuição espacial para linhas em 2D, beleza? Utilizando o método da distância de Hausdorff como base para obter as distâncias euclidianas dos vértices de uma linha I para qualquer segmento de um vértice de uma linha 1. Então, a metodologia proposta, a gente tem aí o método que a gente está chamando de TDSD, Three-Dimensional Spatial Distribution. Então, a gente vai ter ali as distâncias, né, que representam o espaçamento médio entre as feições lineares tridimensionais, vai comparar com o padrão de distribuição espacial teórico, e aí o método original é em 2D, que depende da área. No 3D, a gente vai ter uma distância tridimensional, então tem que ter o volume englobando os dados. Então, a gente realiza a análise do padrão de distribuição espacial com feições lineares em 2D nos planos que formam o sistema completo 3D, XY, XZ, YZ. Então, aqui a gente tem uma exemplificação de um volume com linhas tridimensionais e em cada plano também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é rebater essas linhas em cada plano. Então, qual que é a metodologia? A gente tem que obter um conjunto de N linhas tridimensionais, vai criar ali o nosso volume, que vai englobar essas linhas, o prisma retangular, vai utilizar, por exemplo, os dados relativos ao plano XY, extrai a área desse plano, extrai as coordenadas tridimensionais de todos os vértices das linhas desse plano, e aí a gente calcula a distância euclidiana entre um vértice da linha I e qualquer vértice localizado nos segmentos de reta da linha 1, escolhendo sempre a menor distância. Repete para calcular a menor distância euclidiana entre os vértices da linha I e os segmentos de todas as outras linhas, exceto a própria linha I. Para o plano XY, considera as coordenadas XY. E aí a gente vai e repete isso para as demais linhas do conjunto de N linhas. Posteriormente, calcula-se a distância de Hausdorff entre todas as combinações de pares de linhas possíveis. Seleciona a menor distância de Hausdorff para cada linha, que representará a distância para o vizinho mais próximo. Vamos calcular ali o índice R, que é uma estatística do conjunto das menores distâncias para o plano XY, realiza o teste Z e obtém o padrão de distribuição espacial no plano XY e repete esses passos do 3 ao 10 para os planos XZ e YZ. E aí, depois a gente faz uma análise da hipótese nula, onde os dados apresentam um padrão de distribuição espacial aleatório. Então, utilizando ali a estatística Z, se o módulo do Z calculado for menor ou igual que o tabelado, o padrão vai ser aleatório. Se for maior e a estatística R for maior do que 1, o padrão vai ser disperso. E se for maior e o R for menor do que 1, se o Z calculado for maior que o Z tabelado e o R menor que 1, o padrão será agrupado. Só lembrando aqui que então eu posso ter 3 tipos de padrão de distribuição espacial da minha amostra: aleatório, disperso ou agrupado. No controle de qualidade, a gente
evita o agrupado. Sempre tenta buscar ali o aleatório ou disperso. E aí, no final, a gente obtém o padrão de distribuição espacial 3D, onde vai ser calculada uma média ponderada, considerando as notas, né, para cada tipo de padrão e a porcentagem relativa da área de cada plano, considerando a soma total das áreas. Ou seja, a gente atribui uma nota para cada tipo de padrão espacial, um para agrupado, dois para aleatório, três para disperso, e esses valores estão sendo adotados considerando a relevância de cada padrão. E como peso em cada plano será considerada a porcentagem relativa da área em relação ao somatório das áreas de todos os planos. E aí a gente faz o cálculo dessa média ponderada. E aí, para verificar a eficiência desse método para análise da primeira ordem do padrão de distribuição espacial, a gente fez esse experimento aqui, onde a gente simulou ali na figura A o padrão agrupado, na figura B o padrão aleatório, na figura C o padrão disperso. Então, 12 linhas em escalas diferentes são linhas do MDE SRTM, modelo digital de elevação. Então, aqui, com esses resultados, a gente buscou verificar se o método obteve aquilo que a gente estava esperando. Então, no caso 1 tinha que dar tudo agrupado, a gente conseguiu. No caso 2, tudo aleatório. E no caso 3, tudo disperso em todos os planos. Então, chegamos no resultado esperado conforme a gente queria. Então, o método foi eficiente para isso. Já para avaliar a eficiência do método para ordens superiores, nos 3 planos, a gente fez esse segundo experimento. E aí a gente tem aqui na figura A 8 linhas e na figura B 12 linhas. Então, nessa figura A gente vai ter ali na primeira ordem um padrão agrupado, na segunda disperso e na terceira ordem padrão disperso também. Já com 12 linhas, a gente vai ter primeira ordem padrão agrupado, segunda ordem padrão agrupado, terceira ordem padrão disperso. Então, aqui é só uma exemplificação das linhas em cada plano. E aí, da mesma forma, a gente executou o método que a gente está propondo e chegamos nos resultados esperados para a primeira, segunda ordem e terceira ordem, tanto do conjunto A quanto do conjunto B. E aí, a gente fez um terceiro experimento, verificando algumas situações que podem ocorrer na vida real, né? Então, a primeira situação, a gente pegou uma área mais plana com a distribuição, a gente pode ter ali uma distribuição, por exemplo, de rodovias ou base cartográfica, onde isso pode estar acontecendo. Então, ali no plano XY, a gente tem um padrão mais aleatório, no plano XZ a gente obtém um padrão disperso e no plano YZ a gente obtém um padrão agrupado. Fazendo a média ponderada da forma que eu havia falado, então o nosso resultado em 3D foi aleatório, nosso padrão de distribuição espacial em 3D é aleatório. Já a segunda situação é quando a área de estudo não é possível a extração de linhas de forma bem distribuída no plano XY. Então, o ideal seria ali utilizar feições pontuais em conjunto para obter um padrão de distribuição espacial mais adequado. Mas, enfim, no plano XY a gente obteve um padrão de distribuição espacial aleatório, no XZ disperso e no YZ disperso. Aplicando a média ponderada, a gente obtém um resultado em 3D aleatório. E já a terceira situação, as linhas foram selecionadas para estarem bem distribuídas em 2 planos, e em um plano estarem mais agrupadas. Então, no XY a gente tem um padrão de distribuição aleatório, no XZ disperso e no YZ agrupado. Então, cada plano ali deu um padrão de distribuição espacial diferente. Em 3D, aplicando a média ponderada, a gente tem um padrão aleatório. Então, qual é a conclusão? Que avaliar o padrão de distribuição espacial de feições lineares 3D tem sido um grande desafio ou incógnita devido à carência de estudos e métodos, porque a gente não tem nada. Então, esse trabalho aqui é o pontapé inicial para outros que podem vir. E a eficácia do TD-SD foi adequado para estimar o padrão de distribuição espacial de feições lineares 3D, que vai tornar o processo ali de controle de qualidade cada vez mais completo. Então, reforça também a importância, da seleção adequada das feições lineares representativas, bem como a delimitação correta ali do nosso poliedro, que vai englobar essas feições, observando, as particularidades de cada região. Então, seria isso. Muito obrigada a todos.